o que a gente vai ver aqui é o seguinte, algumas situações você tem o quê? Né? Algumas variações em custo, por exemplo, né? Quando você pega assim, imagina que você tem lá um restaurante, e aí você vira e fala, eu vou começar a economizar tirando palito de dente. Aí você pensa, né? Bom, eu vou tirar ali uma parte e aí linearmente eu reduzo o meu custo. Só que essa relação nem sempre é linear, porque às vezes o seu cliente vai deixar de ir lá, né? Então, é como se eu quisesse dizer o seguinte, às vezes as coisas vão ser mais complexas do que parecem ser, tá? Então, essa é uma característica. Aqui a gente tem um exemplo de não linearidade. Isso é um modelo clássico lá da economia, da curva de oferta e demanda, que diz que à medida que a demanda aumenta, né, o preço tende a ficar mais alto. Não é assim? Então, quem mexe aí, a gente até brincou aí na última aula com skin de CSGO, né? Se a demanda está alta, o preço está lá em cima. Bitcoin e assim por diante. À medida que a demanda começa a cair, né, na verdade o preço vai caindo também. Então, e a oferta, ela também tem um ponto que é o seguinte, se você oferta muito algo, o preço também cai, né? Então, existe um certo ponto de equilíbrio que o mercado ele tende a levar as coisas para esse ponto. Tá? Mas isso eu não estou considerando que um determinado elemento ele tenha um valor intrínseco, né? Ele tenha um potencial, vamos dizer assim, né? Estou só colocando tudo no mesmo barco, tá? Mas o que eu quero dizer é que é engraçado, né? Que muitos materiais de economia mostram isso como retas. Esse aqui eu trouxe mostrando como curva. Então, enxergando isso como curva é um modelo não linear, tá? Agora, existem algumas teorias econômicas que dizem que esse ponto ele é automático, né? Vamos dizer assim, ele se ajusta, né, à medida que o próprio mercado, né, busca esse ponto de equilíbrio, tá? Entre demanda e oferta, né? Tipo assim, na verdade, mais ou menos, né? Porque quando você vê a vacina, a demanda ela tá muito grande, a oferta está muito baixa, tá? Mas pegando assim de uma maneira geral, se você produz muito uma coisa, você tem muitos concorrentes produzindo, o preço cai, né? Então você vai chegar num ponto ali que você consegue equilibrar bem o que as pessoas estão precisando e o que você está ofertando em preço. Se alguém aumenta o preço muito grande, não vai ter demanda. Então acaba que, né, a pessoa se vê forçada a reduzir o preço também, tá? Mas isso é só para poder ilustrar. Do ponto de vista da nossa formulação, o que vai mudar. Bom, em primeiro lugar, não muda nada no sentido que a gente tem que estabelecer variáveis de decisão, objetivo e restrições, tá? Só que o que muda é que essa função f de x, né, ela vai tender a ser não linear, tá? F de x ou qualquer uma das restrições, aqui eu estou chamando G, né, G1, G2, G3, cada restrição nossa, ela vai tender também a não ser linear, a ser não linear, tá? Então eu posso ter função objetiva e restrições, posso ter somente função objetiva ou somente restrições não lineares, beleza? Ó, aqui é um exemplo de um problema que as restrições não são lineares, tá vendo? Então a gente quer maximizar o z, aqui ó, o z é linear, tá? Só que eu tenho uma das restrições aqui, aqui ó, x1 menor ou igual a 4, então tá aqui nesse canto. Mas essa aqui, ó, 9x1 ao quadrado mais 5x2 ao quadrado menor que 216 forma essa curva aqui, vocês estão vendo? Beleza? Só que como o objetivo é maximizar, então a gente encontra esse ponto aqui em cima. Aí que nós vamos começar, né, lá na próxima aula, inclusive. Tentar entender como chegar nesse ponto, né? Tá certo? Aí, pessoal, eu vou dizer para vocês assim, existem dezenas, centenas de métodos para isso. Nós vamos ver aqui algumas estratégias, né? Mas cada método desse, tipicamente,
usa uma abordagem diferente, né? Uns são métodos extremamente especializados em otimização local, que a gente chama, outros otimização global, tá? Mas esse é um problema de programação não linear, tá? Esse aqui também continua não sendo linear, só que olha que interessante. Esse aqui, as restrições são lineares. Então, vocês podem ver aqui, ó, x1 menor ou igual a 4, tá aqui. x2 menor ou igual a 12, tá aqui em cima. E 3x1 mais 2x2 menor ou igual a 18, tá aqui. Só que olha a função objetivo. Tá? Se você pegar o z igual a 9, por exemplo, essa função objetivo, pela característica dela aqui olhando, né, ela quase forma um círculo, né? Porque você tem 9x1 ao quadrado menos 13x2 ao quadrado. Isso aí vai fazer, de fato, você ter uma circunferência, geometricamente fazendo. Tá? Pessoal, uma informação, vocês não vão precisar fazer solução gráfica aqui não, tá? Porque não é viável, não. Fica muito difícil, né, de fazer isso. A gente vai interpretar algumas, claro. Mas quando eu pego aqui z igual a 907, ela não passa dentro da função objetivo, da região viável, vocês estão vendo? Passa fora. Quando a gente pega z igual a 807, ela passa dentro, mas não necessariamente passa num ponto ótimo. Inclusive, tem vários pontos aqui dentro, né, que são viáveis. Agora, esse z igual a 857, ele é o z que, de fato, toca a região no seu ponto mais extremo. Então, seria a solução ótima, né? Se vocês jogarem aqui, ó, 126x1 menos 9x2 e tal. Esse vai ser o ponto ótimo. Eu acabei que eu não indiquei aqui o x1 e o x2 ótimo, né? Tá, mas só para vocês verem. E, então, essa é a função objetivo não linear. Agora a gente tem, né? Não, aqui é mais um caso de função objetivo não linear. Olha esse aqui dentro. As restrições são as mesmas, né? Mas aqui nós mudamos um pouquinho a função objetivo. Então, com o z igual a 198, você teria o ponto 33. Tá certo? E só que nenhum desses pontos aqui necessariamente é o ótimo. Quando eu pego o z igual a 198, eu tenho alguns pontos que são inviáveis, outros que são viáveis, estão aqui dentro. Tá? E aqui em cima eu tenho um z maior. Pessoal, observe que as nossas funções objetivos até aqui, elas tinham um formato de reta, né? Então, qualquer ponto da reta. Quando eu coloco num formato desse aqui, é a circunferência. Então, qualquer ponto dentro da região viável daquela circunferência. Tá? O z, esse z aqui é 189. Se eu não me engano, vai ser o z ótimo. Tá? Que ele toca nesse ponto aqui dentro. Depois tem um negócio 192, 117. Então, esse seria um dos z's ótimo, né? Vamos assim dizer. Tá? Bom, alguns problemas, tá? Que vai ser importante vocês terem noção de como que eles são divididos. Tá? Nós temos o que a gente chama de otimização irrestrita. Otimização irrestrita, eu não tenho restrições, só tenho a função objetivo. Mas como que a função objetivo ela pode restringir alguma coisa, né? Na verdade, não é isso que eu quis dizer, não. Quero dizer o seguinte, como é que eu vou fazer otimização restrita se eu não tenho a função objetivo? Se eu não tenho restrições. A função objetivo vai fazer esse limite. Tá certo? Então, por exemplo, esse aqui é uma função objetivo. Você está enxergando vários pontos aqui. Tá certo? Então, eu posso ter um ponto, se eu estiver querendo minimizar isso aqui, por exemplo. Ó. Então, eu enxergo pela própria função objetivo o menor ponto da minha curva. Aqui, esse primeiro aqui, pessoal, é o que a gente chama com o problema com múltiplos pontos. Só que existe o ponto máximo ou mínimo global e existe o que a gente chama de local. Então, esse aqui, por exemplo, se eu estiver procurando um ponto de mínimo, opa, nossa, avacalhei total aqui agora, né? Porque eu estou usando a mesa de lado, deixa eu pegar aqui esse aqui.
Esse aqui é local, esse aqui é global. Ou seja, esse é o mínimo de todos, né? Tá? E existem os problemas que vão ter restrições, que obviamente que eu falar, olha, o meu x ele só pode até tal valor, meu y, né? Meu x1, meu x2 e assim por diante. Mas são os 3 tipos de modelo que a gente vai trabalhar aqui, né? Que existem, vamos dizer assim. Tá bom? Bom, deixa eu só ver aqui. A outra coisa é o seguinte. O principal conceito que nós vamos trabalhar aqui, pessoal, é taxa de variação. Tá? A taxa de variação tem a ver com derivada. Vocês lembram aí de derivada? Vocês tiveram o cálculo 3? Tiveram, pessoal? Sim, sim. Vemos. Vocês lembram de gradiente? Vetor. Nem fala. Estudaram, né? Vetor gradiente. Mesmo que a gente revise aqui, mas vocês lembraram disso, né? Vocês estudaram. Então, aqui na programação não linear, a gente vai trabalhar muito com o conceito de variação. Tá? Então, derivada e gradiente vai nos ajudar a encontrar o caminho do ponto ótimo. Beleza? E aqui, eu diria que todos esses métodos que são usados hoje em Machine Learning usam esse conceito também. Tá? Então, é isso. Pessoal, uma definição aqui de ótimo local e ótimo global. Eu falei assim mais intuitivamente ali, mas isso torna o problema mais difícil. O fato da gente ter múltiplos pontos, por exemplo, se eu estiver analisando ponto de máximo, né? Aqui eu tenho um primeiro ponto, segundo, terceiro. Então isso torna mais difícil a busca, encontrar a solução, porque às vezes o algoritmo fica preso em um ponto desse local, né? Um ponto de máximo local, sendo que ele deveria ir para o ponto de máximo global. Tá? Mas aí nós vamos falar de diferentes estratégias. Um ponto X é um máximo global se ele for maior que qualquer outro ponto. Essa é a primeira definição aqui. Ó. Tá? X é um global máximo se f de x é maior que qualquer f de y para qualquer y viável, né? Ou seja, é maior que qualquer ponto. Um ponto X é um máximo local, por exemplo, A ou B, né? Se esse ponto for maior do que um ponto X é local, se esse ponto for maior do que qualquer um outro, tá? Mas que seja suficientemente próximo a X, né? Tô falando assim, existe, ele é maior, né? Mas você tem uma margem, você poderia ter um ponto um pouquinho maior, tá? Então aqui, por exemplo, o que eu estou falando aqui, né? Tipo assim, existe um outro ponto que está próximo dele. Então isso eu poderia garantir que ele é um máximo local. E esse outro ponto pode ser maior do que ele, somando um epsilon, né? Ou menor. Tá? Então, assim, é só resumidamente falando que um problema pode ter vários pontos, locais ou globais, né? E o global tende a ser um só, né? Para a gente, o que isso vai impactar é apenas mesmo a questão de um método, às vezes, não conseguir convergir. Tá? Nós vamos ver isso lá, por exemplo, nos algoritmos genéticos. Beleza? Bom, quando que uma solução local também é global? Bom, se a gente estiver minimizando, se o objetivo for convexo, a região também e a região viável também for convexa. Pessoal, o conceito de convexidade, engraçado que eu ilustro, essa ilustração aqui está mais mostrando num problema de programação linear. Mas convexidade, assim, a grosso modo, talvez vocês já tenham visto em outra disciplina, é quando você consegue ligar quaisquer dois pontos dentro de uma região por uma reta. Então aqui, por exemplo, o x e o y, eu tenho uma reta, eu consigo. Tá? Então a região viável de um problema de programação linear é sempre convexa, beleza? Mas na região não linear, não necessariamente. Aqui, por exemplo, né, se vocês olharem aqui, ó,
Ó, reconhecendo, por exemplo, regiões convexas. Se todas as restrições são lineares, então é convexo, isso que eu acabei de falar. A interseção de uma região convexa é convexa. Se todos os pontos x e y viáveis, não, se para qualquer par de ponto, né, x e y, qualquer ponto entre esses dois pontos forem viáveis, então eu tenho uma região convexa. Tá? É aquilo que eu falei, se eu passar uma reta e todos os pontos dessa reta forem viáveis, significa que é convexo. Então aqui nós temos esse primeiro aqui não seria, porque eu não consigo ligar, né? Quadrado, interseção seria... Aqui não, porque eu tenho vários problemas não lineares, tá? Vocês estão vendo redondinhos aqui, ó. E aí uma solução de um pode não estar ligada na do outro, né? Um ponto viável. Tá certo? Isso aqui é a união. Então a união, ela não é convexa, já a interseção sim, de duas regiões. A união de duas regiões convexas não é convexa, mas a interseção é. Lógico, se eu olhar dentro da interseção, né? Esse aqui é o complemento também não seria, tá? Mas enfim, isso é uma definição. Agora, vamos pensar aqui em alguns problemas de programação não linear, só para a gente começar a imaginar aqui, ó. Queria que vocês fizessem esse exercício aí, ó. Vamos fazer uma modelagem, tá? Gerente de infraestrutura de rede de uma universidade. Acho que um dos trabalhos, se eu não me engano, alguém tinha falado de fazer isso. Então, o gerente de infra quer instalar roteador Wi-Fi para atender 3 prédios dentro do campus. Beleza? Para atender aí usuário com notebook e smartphone. Para uma boa qualidade do serviço, o roteador não pode ficar mais de 100 metros do centro de cada bloco. E aí vocês têm essas coordenadas aqui. Eu queria encontrar o modelo de otimização para determinar a localização ótima do roteador. Onde que esse roteador vai ser instalado? Eu não estou preocupado com a solução, estou preocupado só com a modelagem aqui, pessoal. Tempinho aí para vocês fazerem. Esse aqui eu vou fazer, vou mostrar inclusive a solução dele depois no AMPL, né? Mas eu queria que vocês fizessem aí a função objetivo e as restrições. Deixa eu fazer uma captura aqui, colocar no whiteboard, que aí a gente faz um pouco alguma coisa junto aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou dar uns 10 minutinhos aí para vocês. Tá? Agora são 9h22, até 9h30 tá bom, né? Se eu tivesse que fazer aqui os prédios, né? X50, Y10. Esse aqui seria o prédio I. X20 andou para cá. Esse aqui provavelmente aqui. E o outro prédio seria aqui, né? Alguma coisa assim. Estou fazendo aqui sem escala, sem nada, só para a gente ver, né? Onde que eu instalo o roteador aí? Mais ou menos próximo da interrogação, né? Então, quero o modelo de otimização, pessoal. Tempo aí para vocês.
Bom, pessoal, voltando aqui. Então, eu vi que o Michael mandou aí. Saiu aí, pessoal? Eu tô aqui. Quantas variáveis de decisão? Posso colocar aqui, ó, XR e YR, né? Que seria o X e o Y do roteador. Tá certo? Seriam variáveis de decisão. Ô, Maicon, você mandou uma função aí pra gente de maximizar ou minimizar? Vai minimizar, né, a distância. Exatamente. Então a ideia é essa aqui, ó, né? Você tem 3 distâncias. Faltou uma restriçãozinha ali, né, pro 100 Falta. metros. Falta. Coloquei só a função objetivo, só. Isso. Mas aí você somou 3 termos, não foi? Tipo a distância de I, né, até o roteador, de J e de L. Exatamente. A questão aqui é, somando essas 3 distâncias, você tem que ter uma distância mínima, né? Então, o que a gente faz aqui... Vou colocar aqui, ó, como... Deixa eu mudar o microfone aqui. Então, nós vamos tentar minimizar essa distância, que vai ser a soma desses 3 termos. Eu, inclusive, posso colocar um somatório aqui, ó, com o meu I variando de 1 até 3, da variação do roteador, né, para o prédio L, para o J e para o prédio I. Tá? Estou colocando 1, 2, 3, sendo cada um aqui, ó, 1, esse prédio, 2 e 3. Tá bom? Então, mais nesse sentido mesmo. Então, se eu fizer dessa maneira, deixa eu diminuir aqui um pouquinho, tá? Nós vamos ter o quê? Como é que eu calculo a distância aqui? Aí você usou aí, foi a distância euclidiana, né, Michael? Essa mesmo. Então, o x do roteador ao quadrado menos o x, i aqui no caso, né, ao quadrado, sendo o i qualquer um dos 3 prédios. Isso aqui, peraí. Na verdade, não é isso não. É a diferença entre eles ao quadrado, né? Fiz bobagem aqui, né? Deixa eu fazer aqui de novo esse termo todo, porque aí senão vai ficar muito pequenininho. Então, deixa eu arredar para cá. Foi assim, né, Michael? X do roteador menos xi ao quadrado aqui fora, certo? É isso aí. Mais o y, né? Y do roteador menos yi ao quadrado. Tá, isso tudo na raiz quadrada, né? Isso aí. Beleza. Então, com isso aqui, pessoal, a gente já soma os 3 termos. Fica igual a equação que o Maicon colocou aí. Só que aí nós temos nós estamos sujeitos a restrições. Ô Lucas, eu não entendi. O que você falou? Você pode não colocar raiz? Aí é o seguinte, na verdade essa aqui é a distância euclidiana, mas eu poderia usar outras distâncias, de Manhattan e tudo mais, né? Se você não colocar raiz, você não vai encontrar distância, né? Você vai encontrar alguma coisa, mas que é proporcional à distância, beleza? Então, assim, no final das contas, ele vai minimizar, mas vai inclusive achar o valor de x e do y do roteador. Só que você não... Só do ponto de vista conceitual, você não está minimizando a distância, está minimizando outras coisas que são proporcionais à distância. Tá? E restrições é o seguinte, pessoal, para cada termo desse aqui, para cada i desse, essa distância tem que ser menor que 100, né? Então, eu posso fazer aqui, né, do mesmo jeito, xr menos
xi ao quadrado mais yr menos yi ao quadrado. E isso tudo eu coloco na raiz quadrada. Tem que ser menor ou igual a quanto? 100, né? Tá. Pessoal, observa que eu não, essa latitude e longitude aqui, ela tá como se fosse assim, em metros, né? Então, não estou considerando latitude e longitude da Terra corretamente. Bom, isso aqui menor ou igual a 100, para todo i que pode ser 1, 2 ou 3. Beleza? Então, é isso. O x e o y do roteador podem ser negativos? O que vocês acham aí? Eu acho que pode. Só a distância que não. Pode. Assim, resumidamente, pode, né? Bom, então, porque aqui também tinha isso, né? Eu posso colocar aqui, calcular que esse termo tem que ser menor que 100, maior que 0. Mas quando a gente já eleva ao quadrado aqui dentro, ele já garante que vai ficar positivo e a raiz vai ficar positiva. Então, não vou preocupar com isso, não. Mas como eu tenho posições negativas dos prédios, o roteador poderia acabar ficando numa região negativa. Aqui, no caso, não vai fazer sentido. Beleza? Bom, então tá aí o modelo. Vocês observem que ele é não linear tanto nas restrições, né, quanto na função objetivo. Eu digo assim, ele tem um aspecto de não linearidade, que é exatamente essa potência aí, tá bom? Mas beleza. Então, achamos aqui aqui a gente encontraria o ponto. E essa solução, qual que seria? A solução ótima desse problema. Lógico, eu já vou mostrar aqui para vocês uma solução no AMPL, né? Então, já parecido do que a gente anda fazendo aí. Aqui o nosso modelo, nós temos o que estou chamando aqui de Dmin, que vai ser um parâmetro, né? Que ali no nosso caso é 100. Eu vou ter x, y, que seriam as posições, dois vetores. E eu vou ter a posição que eu estou procurando, x do roteador, y do roteador. Nós estamos querendo minimizar a distância, que vai ser a soma desse termo. Olha lá, raiz quadrada de xi menos x do roteador quadrado. Observe que vocês podem inverter, né? Pode pôr x do roteador menos xi, ou xi menos x do roteador, porque depois ele eleva ao 2, né? Ao quadrado, fica positivo. Mais a diferença dos y do roteador e do prédio ao quadrado e a raiz quadrada. E a gente soma isso. E olha lá a função, a restrição que nós criamos, sujeito ao quê? Para cada i dentro do n, né? Ou seja, para cada prédio, nós vamos ter que a raiz quadrada, essa distância tem que ser menor que o d mínimo, que ali no caso é 100, beleza? Então, pessoal, aqui está o arquivo de dados, vocês estão vendo, o n é um conjunto, prédio i, j e l. Aqui a gente tem as localizações e a distância mínima. Então, tudo isso aqui acabou entrando como parâmetro. Tá? Mandando resolver, problema de localização, eu criei um mod, um dat aqui, tá? E aí vocês vão observar que a resposta deu 19 iterações, tá? Deixa eu só capturar isso aqui e colocar aí no chat para vocês, embora isso esteja já nos slides. Opa, peraí. Peraí que tampou aqui a solução. Função objetivo deu 201. Resultado, o XR. Se vocês olharem aqui o X e o Y, ficou, né? O X ficou na posição 23. É um pouquinho depois do prédio J, né? E o Y na posição 32. 32 está entre o prédio... Ficou mais ou menos entre o prédio J e L, né? Exatamente. Aqui na nossa figurinha, a minha figura não está com uma escala muito boa, não. Mas ele ficou alguma coisa por aqui. Teria que ter feito com escala para a gente poder ver isso mais correto, né? Assim, de uma forma mais correta. Tá bom? Bom, pessoal, esse aí então é um problema de localização. Eu me lembro que alguém tinha falado de fazer algo nessa direção de trabalho prático. Eu não lembro quem foi aqui, mas não tem problema. Mas é uma possibilidade. Eu acho que é legal aí, né? De vocês conhecerem, tá?
Bom, deixa eu só ver aqui. Uai, peraí, eu achei. Para quem tem rede mesh em casa, tá fácil agora. Pois é, localização, problema e tanto aí. Pessoal, o outro modelo que eu ia mostrar aqui para vocês, mais para quem quiser mexer aí com a parte de otimização de portfólio, investimentos, né? Esse aqui é um modelo proposto por Markowitz, ele inclusive é um cara de otimização que ganhou um prêmio Nobel, exatamente por trabalhar com isso. Esse trabalho dele serviu para, pelo menos para ter avanços teóricos em diferentes áreas aí na economia, mas o que ele propõe é o seguinte, é como você configura um portfólio de investimentos, né? Então você tem, vamos dizer assim, né, um conjunto de ativos e você quer saber, você quer escolher aqueles ativos que vão te dar o melhor retorno com o menor risco. Só que o seguinte, antes de entrar nos detalhes, tá? Esse aqui é um método bola de cristal, né? Assim, tentando prever o futuro. E ele considera o passado, tá? Assim, o retorno é o retorno passado, tá? O risco é coisas do passado também. Não há garantia nenhuma que o passado vai se repetir no futuro, do ponto de vista econômico. Existem probabilidades, não sei, as pessoas adotam e consideram isso, tá? Então é só para não achar que isso aqui vai resolver todos os problemas do mundo, né? Então ele define o seguinte: ele supõe que você possa investir em N, né, ativos, assets, tá? E eles tenham, cada um desses ativos, eles tenham um retorno, né? Representado por R1, R2 e assim por diante, tá? E esses valores de retorno, são valores esperados, tá? Que você está esperando, obviamente. E você tem uma matriz de covariância que, que vai correlacionar um ativo ao longo do tempo, tá? Só que esse aqui, essa covariância, na verdade, vai estar ligado à condição de quanto aquele ativo ele flutuou no passado, entendeu? Então é como se a covariância, a gente estivesse usando o risco, a gente quisesse enxergar o risco como tanto que um ativo fica subindo e descendo, tá certo? Se o ativo tivesse um preço sempre o mesmo, o risco seria zero, né? Mas à medida que você tem sobe e desce, esse risco vai aumentando, tá certo? Bom, ao menos um desses elementos no seu portfólio, eles não têm risco, então eles são constantes, né? Então, como se fosse quando você empresta dinheiro para alguém a juro fixo, né? Isso aí é chamado renda fixa, tá certo? Então, suponha XI, que são as frações, né? O tanto que você vai investir em cada um desses ativos que existem. Então você tem X1 é uma coisa, X2 é quanto que eu invisto em outra, X3 e assim por diante. Tá certo? Bom, é lógico que a soma de tudo que você vai investir vai dar 100% do seu dinheiro, né? Então o retorno do portfólio vai ser uma variável aleatória, lógico, né? Mas que vai ser o quanto que você vai investir vezes o tanto que vai retornar. Beleza? Só que aqui tem duas equações que aqui mostram o tanto que isso flutua ao longo do tempo, né? Então, o portfólio consiste em você otimizar o que a gente chama de trade-off, né? O custo-benefício entre o retorno esperado e o risco, tá? Então, aqui eu tenho o retorno esperado e aqui eu tenho o risco. Então, eu vou fazer essa diferença. Observa que tem um Mi, Mi, né? Essa sigla, esse elemento aqui, que na verdade é como se fosse um peso, né? O quanto eu quero dar um peso para o risco, o quanto eu quero para o retorno esperado. Então aqui eu estou usando o que veio do passado de oscilações, né? E do lado esquerdo aqui o quanto retornou um determinado ativo no meu passado. Tá? Então é isso, né? Você vai tentar equilibrar aqui, tá? Sendo que, obviamente, o quanto você vai investir tem que ser, em cada um dos ativos, a soma tem que ser igual a 100% do seu capital, tá?
Então, é isso. Olha lá, o Mi maior que zero é um parâmetro fixo que reflete a preferência nesse custo-benefício. Tá? Então, existem diversas soluções para um mesmo problema. E aí, deixa eu abrir aqui um pequeno gráfico para vocês. Peraí, Markowitz Portfolio Theory. Vou abrir aqui na Wikipedia. Eu acho que eu já tinha até mostrado isso no dia do trabalho prático. Mas o que a gente vai observando aqui é que existe... Deixa eu ver qual... Ah, não. Peraí, eu quero inglês. O inglês está mais completo. Pronto, agora sim. Tá. 1952, hein? Esse modelo aí. Aqui, ó, aqui sim. Olha só, aqui embaixo eu tenho o eixo risco e aqui o retorno, né? Então eu vou ter certos, vamos dizer assim, certos produtos, igual esse S aqui, ó, que ele vai ter um risco e um retorno. À medida que eu aumento o risco, eu vou aumentando o retorno, ou à medida que eu vou diminuindo. Né? Só que podem existir algumas soluções, por exemplo, essa solução T aqui, ó, tem o mesmo risco de S, só que um retorno mais baixo. Então, o que essa teoria toda propõe é que você use, na verdade, o S, não o T, né? Tá? Assim como eu tenho outras que são piores. Então, esse que é o problema, né? Ou seja, eu tenho que minimizar aquela função, ou maximizar, né, o retorno menos o risco, de forma a obter um melhor retorno. Então, assim, o retorno esperado, que é, olha para o seu passado e vê quanto que performou sua carteira, e olha o quanto que ela ficou subindo e descendo, a covariância dela. Então, se isso aqui oscila muito, né, em tese você poderia estar perdendo, né? Assim, você fazer uma escolha de algo que tenha tanto risco, tá? Então, esse é um outro problema aí, beleza? Eu não vou mostrar aqui o modelo dele, até mesmo porque ele vai ficar aqui como uma alternativa aí para quem quiser investigar um pouco mais, né? E adotar isso como até como um trabalho prático mesmo, né? Que mais, pessoal? Outro problema que a gente tem, deixa eu ver se eu mostro esse aqui. Peraí, deixa eu só ocultar. Desocultar isso aqui. Peraí. Acho que eu fechei aqui a apresentação. Deixa eu abrir novamente, só para finalizando aqui. O outro problema é o problema chamado Least Square Problem. Tá? Que é um problema que a gente tem muito comum aí na área de aprendizado de máquina. Ou quando a gente trabalha com problema de regressão, né? O que você tem ali no problema de regressão? Deixa eu pegar aqui um outro material aqui enquanto eu vou poder explicar aqui para vocês. Mas lá na regressão, o que a gente quer fazer é traçar uma espécie de reta sobre os nossos dados, não é isso? Espera aí que eu já... Só um instante, pessoal. Estou abrindo aqui. É um slide que vocês com certeza devem conhecer aí. Opa. Eu uso esse aqui um pouco em Machine Learning com o pessoal, que isso aqui, ó. Né? Então, lá na análise de regressão, você tem os seus dados coletados e você quer fazer previsões de dados futuros. Né? Então, lá você tem o número de infecções ao longo dos 7 primeiros dias, você quer prever o dia 8, 9 e 10. Então, o que você faz? Você tenta passar uma reta aqui, né, que minimiza a distância entre esses pontos conhecidos e essa reta, tá? E depois você faz dedução dos próximos valores, uma vez que você estabeleceu a reta. Aqui no caso da regressão linear, eu estou falando em reta, porque na verdade você tem um h de x é igual a x mais b, isso é uma reta, né? Então você está tentando encontrar valores de A e de B, que a gente chama de slope intercept, nos nossos modelos, para você minimizar esse erro. Tá? Então esse é um problema de otimização.
né? Ou seja, como que a partir desses dados aqui, não é mesmo, a gente consegue encontrar o A e B, né? Se eu estivesse falando aqui de um modelo de otimização, assim, né, a grosso modo falando, eu vou tentar minimizar um erro que vai ser alguma coisa que vai relacionar tanto essa reta quanto esses dados do passado, né? Tá? Então, como que eu posso, né, fazer isso? Na verdade, eu somo para cada um desses termos aqui. Tá? Então, é como se eu falasse o seguinte, olha, a diferença entre o dia 1, né, deixa eu colocar aqui, ó. Então, se eu pegar aqui, ó, vamos colocar dia 1 menos H de 1, entendeu? Eu vou fazendo isso, né? Mais dia 2 menos H de 2. Então, assim sucessivamente. Só que o que é o H de 1 e H de 2? H de 1, né? Vou colocar assim. De X é um A, X mais B. Tá certo? Só que aí eu vou tentar, eu já tenho o X, né? Que o X aqui no caso seria 1, 2, 4, 6, para lá, assim por diante. Então, estou tentando achar valor de A e de B. Então, se você me perguntar quais são as variáveis de decisão, A e B. Tá. Isso para esse problema linear, né? Bom, então eu só estou mostrando para vocês que é um problema de otimização. E quando a gente pensa numa análise de regressão, a gente está trabalhando num modelo com esse formato. Mas quando eu vou lá para, por exemplo, quando a gente começa a investigar, né, uma rede neural artificial, essa função ela é muito mais complexa, porque ela soma várias funções de vários neurônios, né, dentro de uma outra configuração. Isso aí vocês vão estudar em inteligência artificial, ou se não já estudaram em IA, ou se não estudaram até mesmo, não vão estudar em outros contextos, tá bom? Beleza. Bom, por hoje eu finalizo aqui a parte de programação não linear. Observe que foi mais uma introdução conceitual, onde nós podemos observar aí algumas situações. E aí o que a gente tem? Quarta-feira, então, exercício, né? Só exercício, tá? A gente não tem mais conteúdo não. Segunda fica a nossa prova. E aí a gente tem aqui uma meia hora ainda, aí eu vou ficar aqui disponível, né? Para quem tiver dúvidas, quiser perguntar alguma coisa sobre hoje, ou se não, se quiser deixar para quarta também, não tem problema. O importante é vocês organizarem suas dúvidas aí para a gente poder tratar isso, tá bom? Beleza. Alguma Você vai cair na questão? prova, professor? Oi? Você vai cair na prova? Não, esse aqui não cai não. Porque isso aqui, igual eu falei, cai na outra, né? A Tem a prova última ainda, né? 3. A prova 2 para 3 é um mês. Essa aqui foi um mês e meio, mais ou menos. Tá? Mas o que cai na prova é aquilo que eu falei, né, pessoal? Fluxo em rede. Como é que tá aí? Algoritmo de leilão. Tá tranquilo? Algoritmo de leilão vai ter na prova, com certeza. Leilão é chuchu. Leilão é chuchu. Um MPLzinho para fazer aí básico. Uai, sem somatório tá beleza. Tipo com os exercícios da primeira prova, né? De preferência. Não, tudo bem. Só para eu entender aqui, pessoal, não sei se vai dar tempo de a gente revisar tudo hoje, lógico. Mas até para eu organizar aqui, o que tá pegando mais aí? Branch and Bound a gente vai poder usar, se tiver, a gente vai poder usar uma ferramenta e mostrando os resultados, mostrando só a árvore, a gente vai ter que resolver todos os... Não, bom, Branch and Bound, se você não usar a ferramenta, você pode ficar uns dias aí para resolver um problema, né? Tem que usar, não tem jeito não. As discussões ali são sobre a árvore, entendeu, João Pedro? Tipo assim, ó, eu tenho uma situação, o que aconteceria aqui se eu tiver isso, né? Ou desenvolve daqui em diante, coisas assim. Beleza? Branch and Bound caiu na qual lista? Na quinta. Na quinta. Vocês fizeram aí, tá tranquilo? O Branch and Bound é mais manual, né?
É. Professor, no branching bound é para a gente usar o teorema de escolher a variável que está mais próxima de um número inteiro? Isso aí é um detalhe do enunciado da questão. Pode pedir ou não, entendeu? Entendi. Essa é uma estratégia, né? O branch and bound eu passei 2 para vocês, né? O que o Leandro está perguntando aí é que eu coloquei lá. Em caso de empate na ramificação, escolhi a variável com maior índice. Essa é uma estratégia. Beleza. Ô, professor, Sim. eu fiquei numa dúvida aqui de fluxo de rede, cara. Uhum. É porque naquela matriz lá, né? Tipo assim, se é o que eu entendi aqui, não sei se tô viajando, mas, por exemplo, pegando uma aqui da lista, né? A gente tem lá a capacidade das origens, as demandas dos destinos, né? A gente tem Isso. aquela primeira coluna ali, que é tipo, seria a capacidade, né? O 2, 6, 7. E ali o que o destino precisaria de demanda, né? Que é 3, 3, 4, 5, por exemplo. Aí no meio ali, tem tipo, pelo que eu entendi, seria tipo os custos. Isso. Então, por exemplo, se eu passar uma vez de 2 para 3, eu tenho um custo 5. Se eu passar 2 vezes 5 e tal. Só que, pelo que eu vi aqui que você tinha feito, eu tinha entendido que só tinha, tipo, pegado o que passou, tipo, de um lado para o outro. Não tinha, tipo, considerado esses custos. Tipo, feito aí um somatório desses custos. A gente precisa, tipo, considerar esses custos aí, né? Pegar aí todas as rotas que eu vou passar e fazer esse somatório aí. Sim, olha só, vocês estão vendo minha tela aí, né? Aham. Primeiro, o importante é nomear aí o que os vértices, entendeu? D, E, F, G, né? Esses custos aqui de dentro, eles são entre os vértices. Certo. Na verdade, isso aqui é custo. Isso aqui não é custo, não. Isso aqui é demanda. Isso aqui é oferta. Então, você tem lá A, B, C. Né? Você tem capacidade, você tem oferta aqui, né, de 2, 6, 7. A oferta, desculpa, isso aqui não é custo, não, gente. Eu coloquei custo no enunciado, isso é capacidade. Não, colocou não, tipo, meio que eu... É custo, Tá. não? É capacidade. Acho que É na aula que ele tinha colocado como custo, se não me engano, na aula que resolveu esse problema de fluxo. Eu chamei de Aí- custo de forma equivocada, é capacidade. Aí a gente modelou, até na lista, a gente modelou como se fosse custo. Aí deve ter ficado um pouco diferente o raciocínio. Mas assim, na verdade, o problema de fluxo é capacidade. Eu até poderia ter, eu até mostrei para vocês, eu me lembro num exercício, que se eu tivesse custo, eu teria uma outra tabela, entendeu? Eu teria que ter duas, uma de capacidade e uma de custo. O fluxo máximo, você está tentando determinar o quanto de máximo você passa ali. Embora você possa ter também custo associado, mas nos exercícios que eu passei, se eu falei custo, foi mais assim, por um erro de expressão, entendeu? Era capacidade. Beleza, Axel? Ficou claro? Sim, ficou. Agora, lá no problema de transporte, lá é custo. Embora você tenha demanda também, né? Oferta e demanda, mas lá é custo. A gente está tentando minimizar o custo. Não, Beleza? beleza. Então eu vou maximizar aí, por exemplo, o tanto que eu mandei pro outro lado, né? Eu quero mandar o máximo que eu puder. Isso aqui, Não o tipo, ideal seria gastando. passar 15, né? Aham. Mas Porque esse é o fluxo máximo, né? é suficiente só até atender as demandas, ou tem que mandar mais do que as demandas precisam. Não, aqui você está tentando maximizar o fluxo. Deixa eu ver aqui no enunciado. Aqui, ó. É problema de fluxo máximo. Então você tem que maximizar o quanto que você passa na rede. Mas observe que aí vai depender do algoritmo, né? O algoritmo que eu mostrei para vocês é um algoritmo que não tem garantia de solução ótima. Tem vários métodos, né? Alguns têm. Inclusive tem um algoritmo de leilão para fluxo máximo, que eu também não passei.
mas poderia adaptar. O leilão nós vimos para duas situações, que foi o transporte e a atribuição, não é isso? Mas no caso aí, eu não posso, tipo, mandar mais do que a demanda, né? Eu vou ter Não, que não limitar pode. isso. É. Mas, Mas observa que a soma aqui, acho que deve bater aqui, ó, dá 15 e aqui dá 15 também. não, sim, é Esse que eu não. porque modelando, tipo, no MPN, se você não limitar Ah, tá. ele, tipo, tenta jogar tudo lá. Se não tiver igualzinho assim, que eu acho que a segunda tem mais capacidade do que demanda. Ah, tem, deixa eu ver aqui. Deu 20, realmente. Aí Então se ele você vai não passar no limitar, aí dá máximo, pau. ele vai passar no máximo 10 aqui, né? Sendo que tem 20, né? É. Perfeito. Então, é o fluxo máximo até que atenda a demanda, é isso? Isso, exatamente. Na verdade é o seguinte, é, é porque pensa numa rede hidráulica, né? Você não pode passar mais que isso aqui não, entendeu? Senão ele estoura, né, a capacidade. E se fosse o contrário também seria a mesma coisa. Se aqui tivesse um gargalo aqui, passando 5, por exemplo, por mais que você tenha 10 lá no final, você não conseguiria passar tudo, você passaria 5 só. Então, é um problema de rede de distribuição de qualquer coisa, de dados, de qualquer elemento, que você tenta passar o máximo que você consegue, mas respeitando a capacidade de cada nó desse na rede. Ah, beleza, pessoal. Beleza? Tá. Deixa eu perguntar aqui sobre... Bom, vocês viram que tem MPL nos dois, né? Esse aqui vocês fizeram? É isso que você está falando, né, Michael? Você tá É fazendo, esse né? mesmo. Tá. Beleza. No Pessoal, a caso aí, você gente... quer o DAT para os dois? Os dois problemas? Sim, porque o modelo é um só, né? É, o modelão só. Você entra só o DAT diferente. Tá? Beleza. Observem que nós fizemos exercício de MPL simples, do tipo, pega um modelinho, função objetivo já prontinho, os dados. Esses aqui eu considero intermediário, esses de fluxos. E o exercício 6 da outra lista eu acho os mais difíceis. Tá? A tendência na prova não é eu colocar modelos muito difíceis, por causa até mesmo do tempo para vocês fazerem, né? Mas esse é um tipo de modelo que poderia cair, entendeu? Por isso vocês fazendo, vocês treinando, né? Vai ficando mais fácil aí. Mas na quarta-feira eu vou construir, eu vou reservar alguns diferentes da lista, mas no mesmo nível, para poder construir com vocês a partir do zero. Acho que vai ser legal a gente fazer assim. E professor, a forma de eu te dar a resposta disso aí, cara. Porque, por exemplo, eu fiz aqui, mas não sei se está certo. Tipo, eu fiz lá os nós todos, né? Uhum. E no caso eu só liguei os que passam demanda, porque senão ia ficar aquele gráfico todo Fica muito denso, borrado né? lá. Aí, tipo assim, liguei lá o que passou demanda e coloquei o tanto que passou para ele. Poderia ser no formato até de uma tabela, assim. Pode ser também, né? Pode, porque aí você coloca assim, ó, por exemplo, se você colocar aqui, ó, 2 em 5, significa que passou 2 de 5. Boa 1 em também. 2, 1 de 2. Né? Você poderia só falar assim, ó, essa aqui tá a tabela de capacidade e aqui tá a tabela que eu consegui passar. Fica legal, boa. Né? Até na prova é mais fácil, porque lá tem até um jeitinho de fazer a tabela lá no Só Canvas. que eu preciso saber os caminhos, hein? Coloca, ó, do caminho tal, 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 passei tanto. A tabela é difícil de ver isso, né? Aham, Tô só falando formas de simplificar, tá? beleza. Mas o grafo, se você mandar e tiver legível, também não tem erro, não. Fechou. Beleza. Eu pedi implementação nessa lista, não pedi? Algoritmo de leilão. A C aqui, ó. Nós vimos o algoritmo, ele é relativamente simples a implementação dele. Mas para vocês conhecerem mesmo. E o trabalho prático, como é que tá aí, pessoal? Michael já fez? Nem comecei, rapaz. Nós só definimos. Falando nisso, a gente. Bom que você tocou aí, a gente tinha pensado em mudar o tema. Tá. Não sei se o Axel já te falou, mas Não, deixa eu abrir aqui. peraí que eu vou pegar aqui. Deixa eu ver qual que era o de vocês. Era do Fábrica de corte lá. corte. Plástico.
Pessoal, se alguém quiser falar sobre o trabalho prático, eu estou aqui também, né? Porque, igual eu falei, é importante vocês alinharem antes de vocês chegarem com o trabalho pronto, né? Eu preciso saber o que vocês... Deixa eu só achar aqui. Nossa conversinha. Peraí, pessoal, alguém mandou aqui. O Atílio falou que... O Atílio falou do exercício 6, da lista 5. O Marcelo falou problema 1.1 de atribuição da lista. Aqui, professor, ele estava querendo fazer o problema de roteamento de veículos. Tá. Tipo, de rota, né, de entrega e tudo mais, aí cada veículo vai ter sua capacidade também. Entregas de quê? Define, contextualiza bem, entendeu, Michael? No caso aqui, pensou genérico, né, mas, tipo assim, pensando em capacidade mesmo. Mas tenta pensar, porque pessoas é diferente de entregar carga, entendeu? Mercadoria. Mas, tipo assim, no caso seria carga, tipo, pensando ali em quilos, por exemplo. Porque uma, por exemplo, você pensa em tempo, a outra você pensa em distância, né? A não ser que você deixasse até isso genérico, né, na aplicação de vocês. Né? O que você quer minimizar? Tempo, distância, entendeu? Uhum. Mas, assim, pode ser esse problema aí? Pode sim. Beleza, então a gente vai pensar melhor em cima dele. Beleza. Ô Atílio, eu não entendi o que o Atílio perguntou aí, não. O Atílio tá falando de um professor herói, deixa eu ver. Atílio, me explica aí direito. Não, professor, só zoando mesmo, que tem tanto professor dando trabalho prático que para descansar não tá tendo tempo. Aí fica foda de encontrar um tempo pra fazer. Você falou como é que tá o trabalho prático. Sim. Aí eu falei que tá faltando um herói aí pra falar, não vai ter trabalho prático, vou distribuir nas listas aí. Se você quiser ser esse cara, tá tendo vaga, tá? Ué, mas eu fiz isso, 40 pontos. 20 de lista e 20 de trabalho. Então, podia dar 40 só nas listas, que a gente já faz estudando beleza. mesmo. Não, mas beleza. Atílio, é realmente, né? Vocês preferem prova ou trabalho? Cara, eu prefiro trabalho, mas o foda é que tipo, tem trabalho no outro lado, né? Aí aperta. Tipo assim, toda matéria tem um trabalho. Aí pesa um pouco. O bom da prova é que num dia você perde 20 pontos de uma vez, né? Mais fácil. Você fica livre também. Você não espera um mês pra perder os pontos. Exatamente. Tem que minimizar a perda, né? O ideal seria você maximizar o seu ganho com menor energia, né? Esse é o que o ser humano tenta fazer, de forma geral, né? Como a computação serve para isso. Maximizar retorno diminuindo o esforço e energia, né? Pois é. Não, eu imagino, tá puxado mesmo. Tá. O período que vocês estão agora está o mais difícil? Acho que de trabalho tá mais puxado. Não sei eu não sei se tá mais difícil, mas... Não é de dificuldade, mas começa a estar tendo demanda. Não sei se é por causa do regime remoto, né? Parece que todo professor decidiu diminuir ponto de prova e passar a lista de exercício e trabalho. Pois é. Assim, a gente vai discutindo, né? Qual que é o melhor modelo? Aí todo mundo gosta do melhor modelo, né? Na reunião de professor, aí todo mundo faz o mesmo, né? Não, mas vocês vão sentir saudade da época da faculdade, pessoal. Daqui a pouco. Vão falar, época boa que eu passava a madrugada acordado, né? Não, o ensino médio era bom, cara. O ensino médio era bom, eu sinto saudades, fazia nada, não precisava estudar pra prova, tirava nota boa, jogava truco no recreio. Isso era bom. Agora, meu amigo, é só sofrimento. Saudade, né? Eu acho que a faculdade não vou sentir saudade, não.
Ó, mas tem os que vão aí, quem já pensou aí, vai fazer mestrado, doutorado. Né? Quem for por esse caminho, continua aí, né? Ó, né? Os desafios. O Marcelo tá aí? Marcelo tinha perguntado sobre o exercício 1.1. Marcelo, só explicando aqui para você, aqui a gente tem que formar agentes e objetos, né, de um lado para o outro, e rodar o algoritmo de leilão, né? Então, assim, em cada iteração, todo mundo tenta achar um objeto que aumente que tem o melhor valor real, né? Então, assim, para a pessoa 1, qual que é o objeto mais interessante aqui no caso? Como todo mundo tem o mesmo preço, o preço está zero, então ele vai tentar pegar o objeto B. Só que aí a gente tem que lembrar que tem que aumentar o preço do objeto B. É isso? Eu coloquei para vocês, pessoal, as videoaulas todas já, tá? Da disciplina. Inclusive tem lá a gente pegando esse problema e fazendo isso bem passo a passo. Tá bom? O agente 2 vai tentar achar o melhor objeto. Ó, é tão interessante o B para o objeto 2 quanto para o objeto 1, né? Para o agente 1. Só que como o preço já está mais alto, de repente vai valer a pena ele pegar o A, né? Então tem que calcular esse preço aí. Aí o 3 vai tentar escolher o 4. E aí um pode tomar o objeto do outro no leilão. E esse negócio vai até a hora que está todo mundo alocado a alguém. Tá? Então, se você me mandou, vai me mandar, Marcelo, me manda de novo. Na verdade, eu não li algumas mensagens, eu te respondo lá no privado, tá? Mas eu posso também fazer um desse aqui na próxima aula, se quiser, né? Nós vamos ter 1h40 na semana que vem só para fazer exercício, na quarta-feira, beleza? E aí eu respondo lá no privado também. Tá? Mas o que eu tô querendo dizer é, dê uma olhada lá no enunciado, na videoaula, se for o caso, já está tudo publicado para vocês no Teams, tá? Eu subi lá na aula do dia 7/4, então tem o algoritmo de leilão aqui, ó. Infelizmente, pessoal, a aula 9 e a aula 10 que se perdeu aí no Teams, né? Ou seja, ela ficou 21 dias para quem quisesse baixar, só que eu não baixei. Alguém baixou aí? Qual dia? Se alguém baixou, a do dia 29/3 e 31/3. Pai Luiz, você baixou? Eu tenho aqui também. Tem? As duas? Aham. Combinatório e solver. Então eu gostaria de pegar. Ah, não, e tem mais essa aqui também, ó. Transporte e atribuição, e a do dia 5, essas 3. O o Luiz já tá no Luiz. drive lá. Que isso? Isso que é eficiência, hein? Valeu, Luiz. Eu vou baixar para os seus colegas aqui e colocar aqui o link. Muito obrigado. Salvou. Tá, beleza. O Matheus perguntou aqui também. Ô, Matheus, eu tenho que ver qual que é o enunciado seu aí. Qual que é o trabalho? Você quer falar aí pra gente, Matheus? Que aí eu tento te ajudar aqui. Matheus Luiz. Tá, consegue me escutar, professor? Sim, eu vi que você queria fazer alguma coisa de agro ou otimização de tempo, né? Mas me explica A aí. gente estava pensando na questão de otimizar tempo, só que aí a gente começou a ver que a gente tem variáveis infinitas para isso. Otimizar tempo na questão de trabalhos, de faculdade, etc. Aí a gente, por exemplo, entrou na questão de ajudar a pessoa no estudo em geral. Então, a gente tenta maximizar o tempo dela, o tempo não, mas o que ela tem que fazer em uma determinada semana. Só que aí, se a gente começa a levar em consideração o que ela tem naquela semana relacionado à faculdade, já aumenta muito mais. Por exemplo, se ela tem uma prova ou tem que entregar um trabalho, já são
já são Uhum. mais variáveis que a gente tem que levar em consideração. Aí a Tá. gente queria saber o quão longe a gente pode ir com essa questão das variáveis. Ó, o seguinte, pessoal, isso serve para todos vocês. Modelagem de qualquer coisa não tem fim, tá? Vocês vão pegando restrições e restrições e restrições, isso nunca vai acabar, porque você está tentando representar a realidade no computador e você nunca vai ter a realidade total. Minha sugestão é tenta fazer uma coisa simples, com poucas variáveis, e aí você vai descobrir, vai perceber, vai conseguir completar o ciclo todo de modelagem, implementação, aí você vai falar, ah, agora eu consigo incluir uma a mais, aí você mexe na modelagem, no software e aumenta. Então começa pequenininho, com poucas variáveis, e se ficar com poucas não é problema, porque eu vou querer ver o raciocínio, como que aquilo está embutido. Entendeu, Matheus? Tenta ser Entendi. simples, sem problema. Tá ótimo. Era só essa dúvida mesmo. Obrigado, professor. Tá? Ainda mais problema de horário, são tantas restrições que isso não tem fim. Beleza? Pois é, a gente começou a pensar que, se a pessoa tem prova, aí tem que levar em consideração se ela tem prova, se ela já estudou, se não estudou, quanto tempo, se ela já tem afinidade com a matéria, o que que ela viu de aula, aí vai por aí adentro. Vocês têm que ter em mente que vocês estão fazendo um protótipo aqui na disciplina, uma validação conceitual. Olha, eu enxerguei um problema no mundo real, peguei um fragmento dele, trouxe. Né? Eu consigo enxergar esse problema do mundo real como um problema de otimização? Eu consigo. Me mostra aqui, ó, fiz as entradas, as saídas, deu certinho. Então, beleza. Tá completo? Representa tudo? Não, ainda não, mas um pouco. Então, beleza. Tá ótimo, entendi, professor. Obrigado. Beleza. Falou, Matheus. É isso aí, Michael. Ô Luiz Júnior, no material que você mandou tem a do dia 5/4 também? Pessoal, trabalho prático, pra vocês se organizarem aí, ó, é para daqui a um mês. Eu vou reservar 2 dias aí, o dia 24 e 26/5, pra vocês apresentarem. Beleza, Atílio? Então, tranquilo. Ah, beleza, Luiz, eu vou baixando aqui. Ok. Pessoal, eu vou finalizando a gravação então aqui, e aí